Bom dia, pessoal. Disciplina, então, Fundamentos do Direito Penal e Criminologia. Em virtude do problema da pandemia, do coronavírus, então estamos aí indo para as aulas pelo ambiente plataforma aula, da UBRA. Então nós vamos gravar um vídeo aqui de alguns minutos sobre uma parte da criminologia, aquele polígrafo que eu passei para vocês. E depois também inseriremos no ambiente aula o TDE. Bom, a criminologia. Nós estudamos na aula passada as escolas sociológicas da criminologia. Agora a gente vai dar uma olhadinha na teoria biantropológica, ou antropológica, teorias antropológicas, e teorias psicológicas. Teoria, então, antropológica. Tivemos como precedentes lá, como nós falamos, o Lombroso, mas ultrapassado o Lombroso que nós vimos na aula passada, surgiram alguns autores assim da parte antiga como precedente a essa teoria antropológica ou biantropológica. Tivemos o Kretschmer, que ele trabalhou em cima de pessoas também, de autores, Então ele criou 4 tipos de autores. Ele trabalhava também em questões físicas, ligando a questão física a um tipo de crime. Se diz que foi a teoria adotada pelos nazistas, que o direito penal nazista, cada tipo de pessoa era ligada a um tipo de crime. Depois tivemos Schneider, ele trabalhava as questões da personalidade da pessoa, as chamadas personalidades psicóticas. Ele trabalhava então dentro das personalidades psicóticas a questão da afetividade do indivíduo. Depois vem modernamente, outras teorias antropológicas ou biantropológicas, que se entende que há pessoas predispostas à prática do crime. E aí sim tem algumas variáveis, como orgânicas, como fatores hereditários, e atualmente se procura decifrar o genoma humano, que seria também uma possibilidade orgânica, enfim, de onde situações físicas ou, enfim, orgânicas que levam o indivíduo a praticar um delito. Depois a teoria psicológica. Como eu falei em aula para vocês, a teoria moderna, biológica, de decifrar o genoma humano, ela é trabalhada na PUC. Então, na PUC nós temos em Porto Alegre esse tipo de estudo, para descobrir algum fator endógeno que leve o homem à prática do delito. Teoria psicológica. Temos como antecedente o estudo de enfermos, de neuróticos, e se entendendo em cima desse estudo dos enfermos e dos neuróticos que o criminoso ele possui um complexo de culpa. Então, para ele praticar um crime e possivelmente ser punido seria uma espécie de castigo. Atualmente se trabalha em cima de fatores de risco nessa teoria psicológica, Então eu vou elencar alguns aqui que os autores trazem: inteligência, impulsividade, hiperatividade, psicopatia, Os psicopatas são sempre estudados no direito, Nós temos um exemplo aqui, uma pesquisa que foi feita em Estocolmo. Pessoas que tinham algum problema psicológico, de desordem mental, eles praticavam 50% a mais de crimes do que os indivíduos que não tinham esse distúrbio psicológico. Os estudos atualmente persistem, se levam em consideração as relações sociais, morais e hereditárias. Bom, essas eram escolas resumidamente. Nós estudamos então a criminologia sociológica com mais vagar. Agora olhamos um pouquinho a teoria psicológica e a teoria biológica. Agora, os fatores sociais da criminalidade. O que pode influenciar dentro de uma sociedade que os indivíduos pratiquem delitos, Então, são fatores que influenciam as pessoas a cometerem crimes. São chamados também de fatores mesológicos. Então, alguns dos fatores elencados: infância abandonada, quando tem uma família desestruturada, crianças pedindo esmola nas ruas, viciados em drogas, crianças se prostituindo, Então isso é um fator que leva à prática de crime. Questão da pobreza, do emprego, subemprego, desemprego, Nós sabemos que há uma ligação muito grande de pobreza com crimes patrimoniais,
Até porque a pobreza, né, ela não traz uma formação moral adequada, dependendo, obviamente, de que pobreza, né? Morar em casebres, cortiços, onde haja alguma espécie de promiscuidade dentro de casa, né? Pais que bebem, estupram, agridem seus familiares. Os meios de comunicação também são outro fator que leva, é outro fator que leva à prática de delitos, que pode levar à prática de crimes. Então, nós assistimos banalização do sexo, da violência. Isso cria alguns estereótipos, algumas espécies de modelos, né, principalmente para as crianças, né, super, o forte, né, que a TV passa para nós. Habitação, submoradias, até já falei, né? Como cortiços, isso pode gerar uma promiscuidade, pais e mães e filhos tudo num quarto, uma peça só, né? Então isso gera alguma espécie de promiscuidade. Migração, nordestinos, sírios, haitianos, né? E as suas dificuldades de se adaptarem às novas moradias, né? Nordestinos em São Paulo, haitianos e sírios por todo o Brasil. E essa dificuldade de adaptação, de conseguir emprego, moradia, relação social, pode levar então à prática criminosa. O crescimento populacional também é outro fator de risco, né? Um crescimento desordenado, né? Possibilita o número de desempregados, isso leva à prostituição, ao tráfico de entorpecentes, né? A pobreza, né, pelo crescimento populacional, leva à favelização também. Então, são fatores que podem levar à prática criminal. Preconceito também é algo que leva à prática criminal, né? Então, os reflexos do preconceito podem levar o indivíduo que é alvo desta violência à prática criminosa. No Brasil se liga muito o preconceito ao negro em virtude da abolição da escravatura. Tivemos aí 300 anos ou mais de escravatura e agora 150 anos, pouco mais, de liberdade. E quando foram libertados os negros, foram largados sem nenhuma estrutura proposta pelos proprietários dos homens, né, dos escravos, ou pelo Estado. Isso criou a favelização. Então as favelas foram criadas nesta época. E isso dificulta, então, até hoje, que negros alcancem o topo da pirâmide social. Então, por isso, nós temos índices maiores de criminosos negros. E, por fim, a educação, né? A educação pode transformar as realidades, já dizia Nelson Mandela. Essa educação pode ser informal ou formal. Informal no seio familiar e formal como escolas do Estado, por exemplo. Então, a educação é um fator preponderante, né, para inibir esses fatores de risco. Mais um passo, né, nós temos o direito penal do autor e do fato. O direito penal do autor é aquele direito que o indivíduo é punido pelo que ele é e não pelo que ele faz. Então, aí pode gerar longas penas pela possível periculosidade do indivíduo que cometeu um crime e não pelo crime que ele praticou. Esse direito penal foi o direito penal nazista, né, em que se observava grupos, ciganos, homossexuais, judeus, para penalizá-los. Se diz no Brasil, a doutrina afirma que há na aplicação da pena e na reincidência fatores do direito penal do autor, porque a reincidência aumenta a pena, na aplicação da pena há algumas circunstâncias judiciais que dizem respeito à pessoa. E direito penal do fato. Aí sim se averigua qual foi o fato praticado para punir o indivíduo. Esse é o direito penal dos Estados democráticos de direito. Outro item, prevenção do crime no Estado democrático do direito. Bom, no Brasil, segundo a Constituição Federal, a segurança ela é uma missão dos órgãos de segurança pública, sim, mas segundo o artigo 144 do Código Penal, ela é missão de todos, ela é obrigação de todos. Todos os poderes devem se envolver, todos os entes da federação devem se envolver para prevenir a criminalidade. A prevenção se dá pelas penas aplicadas,
aos indivíduos que cometem delitos, com espaços públicos organizados, iluminação pública, reinserção do apenado, né, ao convívio social,